Fala, grande ser luz! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Caso você não me conheça, sou Alessandro Asos, profissional em iluminação cênica há 22 anos e tenho nesse canal aqui na internet já tem em torno aí de 6, 7 anos também e há 12 anos distribuindo informação e conteúdo totalmente relevante para que você cresça dentro da carreira da iluminação aqui no Brasil. Ah, pá, seja muito bem-vindo então. Então, só para a gente começar, quero te pedir uma gentileza, tá? Se você puder, se inscreve aí, deixa seu like, é super rápido. Enquanto eu estou falando isso, você pode ali, né, vai na inscrição, aperte o sininho que é para você receber automaticamente todos os vídeos, né, que eu posto aqui no canal, que eu libero toda semana. Eu sempre estou tentando colocar de no mínimo dois por semana, tá? No mínimo dois aí. Né? Eu dei uma parada um tempo atrás, porque agora é começo de ano, começo do ano a gente deu uma paradinha, mas agora a gente volta com tudo aqui, porque tem muita coisa para estar trazendo aqui, muita coisa para estar trocando informação aqui contigo. Né? E hoje, como é sexta-feira, toda sexta-feira eu sempre lanço um livro aqui, sempre falo de algum livro que está ligado totalmente à nossa carreira, que é algum livro que de alguma forma vai ajudar você a crescer, vai trazer muito mais informação para você. E o livro de hoje é um livro muito especial que eu tenho. Ele é um livro raro. Eu vi que ele está, né, no site do Estante Virtual. Estante Virtual, se você não conhece, ele é um sebo online, né, aqui do Brasil. É um dos sites de sebo, né, que vendem livros usados aqui do Brasil. Tem ele, tem vários outros, mas ele é o considerado o principal. Tem valores legais, tudo, e esse livro você só vai encontrar em sebo. Só vai encontrar porque ele é de 77. E, bom, deixa eu ver se eu, não, eu vou contar, depois eu conto a história aqui de como conseguir esse livro. E esse livro aqui eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Primeiro porque é um livro raro, é um livro mesmo, eu sei que tem lá, mas ele é um livro raro, né, de você encontrar, porque até uns tempos atrás não tinha, né? Eu lembro que quando depois de um tempo eu fui procurar e não tinha. Foi um dos primeiros livros, né, que eu tive de iluminação e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse autor. É impossível você trabalhar com luz e não ter conhecido, pelo menos ouvido falar desse autor aqui. E eu estou falando o seguinte: o livro é Desculpe, o livro é Eletricidade Básica para Teatro, do Hamilton Saraiva. Deixa eu pegar aqui, porque às vezes eu fico com brilho. Eu sei que vai pegar um brilho aqui para você, mas tá, eu peço até desculpas aqui, mas deixa eu trazer aqui. Aqui ele fica melhor. Opa, aqui, para pegar melhor aqui para você. Ó. Eletricidade Básica para Teatro, do Hamilton Saraiva. Tenho certeza que você já ouviu falar do Hamilton Saraiva, né? O Hamilton, ele foi o primeiro profissional, né, a estar levando, né, o estudo da iluminação cênica para a faculdade aqui. Ele é um professor bem antigo, né? Ele já não está mais no nosso plano, ele já se foi, já tem alguns anos, já tem um tempo já. Porém, ele formou diversos profissionais. Você pega a galera mais antiga, a grande maioria estudou com ele, fez cursos com ele, fez oficinas, workshops. Ele dava aula também na USP, então diversos profissionais passaram pela mão dele lá na USP, né, que ele dava aula na ECA. Acho que na ECA, na IAD, não, acho que era na ECA que ele dava. Se eu estiver errado, podem me corrigir por gentileza. Tenho um grande amigo também que chegou a ter aula com ele, né, lá na ECA. E eu conheci o Hamilton, né? E não foi, é interessante, né? Olha para você ver como são as coisas, né? Quando eu conheci o Hamilton, eu nem imaginava quem era o Hamilton. Eu conheci o Hamilton, eu fazia teatro amador ainda, mas eu nem imaginava, era a década de 90, acho que início, lá para 94, 95. Eu nem imaginava que eu fosse trabalhar com teatro, e muito menos com iluminação. Eu não dava mínima nessa época para iluminação, eu fazia teatro porque eu gostava, né? Porque eu gostava de me comunicar, porque eu sempre fui muito tímido, ainda sou muito tímido, né? Você tá rindo, né? É sério mesmo, eu ainda sou muito tímido. Então eu fui buscar o teatro como uma maneira de terapia para mim e foi onde encontrei uma grande paixão, o teatro. E tinha, né, participava de um grupo de teatro espírita, né, com a finalidade, né, de falar sobre espiritismo através de espetáculos de teatro. E tinha um encontro que acontecia na cidade de Catanduva, acho que todo ano, né? Que inclusive eu até tenho contato das duas pessoas lá até hoje, né? Do Carlinhos e da Adriana, pessoas queridas minhas. Então lá que eu conheci o Milton Saraiva. Então ele ia com uma companhia da qual ele era o diretor.
era de São Paulo a companhia, eles apresentavam também espetáculos espíritas, né? Ia ele, a esposa dele. E eu, para mim, é inesquecível, os dois espetáculos que eu vi com ele, que eu vi, né, com a direção dele e iluminação dele, para mim foram inesquecíveis. Até hoje eu tenho a lembrança deles. E até hoje tem uns efeitos ali que eu vi e eu ainda quero fazer, que eu ainda não tive a oportunidade. Então o Hamilton Saraiva ele tem uma grande representatividade dentro da iluminação cênica brasileira. É, Quando eu o conheci, eu nem tinha noção de quem era. Eu era novinho, né? Eu nem imaginava que ia trabalhar com isso. E hoje, né, lembrando, né, dessa situação, eu falo assim que eu tenho um orgulho muito grande disso. Posso não ter tido aula com ele, porque todo mundo que teve aula com ele fala muito bem mesmo. E, no entanto, eu conheci ele já na prática, de uma forma incrível. De uma forma incrível, incrível, incrível. Uma luz limpa, uma direção linda, sabe, um elenco muito bom. E assim, eu tenho uma honra muito grande de ter tido essa experiência com ele. E foi muito engraçado porque quando eu ganhei esse livro aqui, ganhei, né? De explicar, peraí. Na verdade, um amigo meu tinha o Paulo, né? O Paulo Moraes. O Paulo Moraes ele é um grande amigo meu, que é o culpado de eu estar na profissão hoje. Ele que me deu os primeiros passos sobre iluminação. E ele tinha esse livro aqui. Daí não é que ele me deu, ele emprestou. Ele emprestou e está comigo até hoje. Paulo deve estar vendo isso, né, Paulo? Ele me emprestou e está comigo até hoje esse livro aqui. E não vou desfazer, né, Paulo? Você sabe que está comigo, está guardado. Você sabe, está guardado. E é muito engraçado, né? Porque esse livro ele é interessante sim, porque ele tem uma didática, uma metodologia de que se tinha naquela época, como se como se ensinava. Então tinha alguns tipos de desenho, olha, que você pode ver aqui. Opa, aqui. Só vou ter que dobrar aqui um pouquinho. Que às vezes são desenhos que hoje em dia já não se estuda mais. Mas é bem. Olha que interessante isso daqui, ó. Ó, você está vendo? Olha que interessante. Mas tem uma outra coisa que eu queria mostrar que é bem legal. E assim, e aqui ele explica detalhadamente o que é, mas claro, com a pedagogia que se usava na época. Hoje em dia, a gente usa esse tipo de pedagogia, assim, por exemplo, com adolescentes. A gente usa assim, a gente usa dessa forma. Não estou desmerecendo, deixa eu deixar claro isso, porque tem coisa que eu não posso falar que o povo fala que eu desmereço. Não estou desmerecendo de maneira alguma. Pelo contrário, isso daqui eu acho que é um livro bem interessante para você ter. Se você curte realmente, principalmente colecionar, e assim, eu garanto para você uma coisa: tem muita gente que dá aula de luz por aí, acho que não tem noção disso daqui. Não tem noção de elétrica. Tá? E é bem legal mesmo. Eu tirei diversas ideias aqui. E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Daí eu acabei criando uma certa didática, né, para poder tá passando. Que nem, por exemplo, olha que interessante isso aqui. Nossa, eu li pino bipolar. Né? E hoje em dia, aqui a gente sabe que hoje em dia ele é tripolar, os nossos pinos, né? Não usa mais. Mas olha que interessante que esse tipo de desenho. E era o que funcionava para a época. E isso é extremamente importante, porque isso aqui faz parte da história. E uma coisa que é muito interessante, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu não gosto de livro porque livro é velho. Uma coisa assim, juro, já ouvi isso. Só que a essência que tem esse livro, eu tenho certeza que se você pegar qualquer livro falando sobre elétrica, a essência vai ser a mesma, a essência não mudou. A elétrica é uma coisa, né? Tem um dos livros, esse livro eu não tenho. Eu não lembro se precisa, eu não lembro, eu lembro que sumiu, tem um dos livros que sumiu. E tem uma coisa muito interessante, assim, por exemplo, vamos fazer uma analogia, né? Se por exemplo, o Graham Bell, né, que entre aspas, né, inventou no telefone, se ele chegar hoje é capaz dele se assustar como está o telefone, né? Que a gente hoje em dia fala de celular, fala de uma rede sem fio. Ele vai se assustar se de repente tivesse como ele voltar e falar assim, nossa, foi isso que eu construí, começou lá com ele, né? Agora, se você pega, por exemplo, o Tesla, né? Tesla que entendeu o que era toda essa questão de dinâmica, de cabeamento, tudo. Se ele voltar hoje e ver como, em termos visuais, assim, por exemplo, um cabo, o que ele mudou? Né? O que ele mudou ali do século XVIII, XIX? O que ele mudou até agora? Nada. Você pega o sistema de distribuição de rede elétrica, né, de 100, 150 anos atrás, o que mudou? É um poste onde passam os fios, mudou alguma coisa? Já o telefone mudou. Então, a essência das coisas permanecem, mas a tecnologia ela pode ser ampliada. E para a tecnologia de fio não se mudou, você tem que ter um cabo ali que passa. Então, a essência que esse livro tem, eu falo assim que é demais.
né? Além de eu ter uma honra tremenda de ter um livro como esse. Aqui ele fala uma coisa aqui ele fala de resistor, ele fala o triac, né? Triac que hoje em dia o Zac já não tem mais. Então é bem interessante por quê? Porque era o que se tinha na época. Ele fala das ligações de paralelo e série, que até hoje a gente faz confusão em paralelo e série, né? E isso é muito, muito comum as pessoas não entenderem. E assim, não se assusta, você vai falar assim, mas eu não entendo. Não é só você que entende, muita gente não entende, mas isso é muito comum. Não se assusta com esse tipo de informação. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, olha. Detalhes aquele que ele mostra, olha, esse daqui, ele mostra o sistema de construção de uma mesa. Era esse tipo de mesa, né, que se usava. Você tinha uma mesa aqui atrás aqui atrás ficava como se fosse o rack, né? Você já plugava direto na mesa, que tinha todo o sistema ficava aqui. A GCB vendia uma mesa dessa. Inclusive eu tenho uma foto nessa mesa. O Paulo que me deu o livro ainda tem essa mesa, né? O profissional que me deu. Inclusive eu preciso ir para lá para tirar umas fotos com ela. Me aguarda, Paulo. E é muito legal isso porque você vê essas coisas, né? Você vê isso, você vê livros mais antigos. Eu tenho catálogos, para você ter ideia, da década de 20, né? E muita coisa não se muda. A essência não se muda. Se mudou o material, se mudou formatos, né? Hoje em dia com LED, né? A essência, né, da elétrica permanece, da eletrônica permanece. Né? Mas o que vai mudar é layout, design das coisas, porque isso é muito comum acontecer, há a evolução. Então, esse livro aqui, e tem uma coisa aqui que eu acabei de ver bem interessante agora, é de uma coleção chamada Cartilhas de Teatro. Cara, eu nunca vi isso, eu nunca prestei atenção nisso. Né? E o canal que chama Cartilhas de Iluminação. Será que indiretamente eu vi e acabei colocando? Agora que eu tô aqui pensando, bom, mas enfim, isso é para outro papo, para outro papo. Viajei aqui, me perdoem, viajei, mas que veio aqui eu não podia perder. Mas dá uma procurada se você quer ter de repente aí na sua estante de luz, eu acho bem interessante. Se você ensina também, eu falo que às vezes, né, quem ensina tem que tem que entender dessas coisas, tem que saber que isso existe, tem que saber que isso é importante. Né? É legal ter, eu gosto muito de ter livros, né? Livros físicos, eu tenho um monte também em EPUB, alguns dias eu falo deles também, mas olha que legal. Aqui, olha. Então hoje eu fico essa dica aqui, Eletricidade Básica para o Teatro, do Hamilton Saraiva. Aqui, do Hamilton Saraiva. Opa, vim aqui, olha, para você ver melhor aqui, sem ter o reflexo aí. E se você curtiu, procura, né? Procura no Estante Virtual, que lá eu vi que tem. Tem um investimento legal também, o investimento dele é um investimento baixo, mas acho que vale a pena, né? Acho que vale a pena de você ter dessa coisa do saudosismo e do grande, né? E desse grande profissional que foi o Milton Saraiva. Porque se hoje nós temos muita coisa aqui, é devido a ele. É devido a ele. E ele tem uma importância extremamente forte, mais forte mesmo, principalmente academicamente, né? Dentro da academia. É isso? Beleza. Celuz, obrigado, né, que ficou a dica de hoje aqui desse livro. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Deixa um likezinho aí pra gente poder melhorar aqui, saber que tá chegando até você e você tá curtindo. E é isso, bora iluminar esse mundo maravilhoso agora com muito mais conhecimento em eletricidade básica para o teatro. Bora lá!